No capítulo de hoje do Dica do Dia, nós vamos falar sobre a diferença entre mesas de som analógicas e mesas de som digitais, onde que a função de uma mesa de som analógica, de 8 a 16 canais, é de atender bem a um público de 200 a 300 pessoas se sua banda não for muito complexa. Como exemplo aqui nós estamos usando uma mesa Behringer, modelo Zenix X 2222 com entrada USB. Né? Geralmente as mesas Behringer ou Yamaha são mesas que entregam o melhor custo-benefício por causa da questão de quantidade de funções e recursos que você encontra nela. Geralmente as mesas Yamaha elas têm uma linguagem um pouquinho diferenciada, algumas coisas, a terminologia às vezes é diferente. Mas essa daqui é uma ótima mesa para a gente usar como exemplo, tá? Para esse curso de agora. Então eu vou falar das funções que geralmente nós encontramos como padrão numa mesa de som analógica. Isso pode variar de fabricante para fabricante ou de modelo para modelo, mas geralmente é isso que nós encontramos. Então vamos lá. Essa mesa daqui ela vai ter uma entrada para um cabo XLR, que é um cabo padrão para microfone. Ela vai ter uma entrada balanceada ou ambalanceado para cabos P10. Ela tem esse botãozinho aqui que faz um corte de graves. Ele tem dois nomes. Ele é low cut ou high pass, tá? Então ou ele corta o grave ou ele passa as frequências altas. E esse daqui, como vocês podem ver, ele está fixo em 75 Hz, ou seja, abaixo de 75 Hz, ele faz um corte em 18 dB de curva. Esse daqui é 18 decibéis de curva. Ele é um pouquinho íngreme, então ele é bom, tá? É um bom corte de graves. Nós temos aqui também esse knobzinho aqui, que é um botão de giratório, de ganho. Essa daqui é a função mais importante na hora que você está passando um som, e mais para frente no nosso curso a gente vai falar sobre isso. Então ele vai de 10 a 60 decibéis de ganho, é bastante. Então na hora que você está com ele girado no mínimo aqui, você já está dando 10 decibéis de ganho. Aí depois nós temos aqui esse botão que não é muito presente em mesas de som comuns, que é um botão de compressor. Esse compressor ele não tem muitos ajustes onde você pode manusear ele do jeito que você quer. Ele simplesmente você coloca mais ou menos compressão no seu canal. Então você vai ter que realmente fazer isso de ouvido, porque não dá para saber o quanto que você está comprimindo um sinal. Mas ele mostra quando o compressor começa a agir no seu sinal. Então, pelo menos isso. Mas se você não sabe usar um compressor, então a minha dica é não usar esse botão aqui por enquanto, até que você aprenda, porque é muito importante usar um compressor. Aí nós entramos na seção de equalizador. Esses 4 botões aqui em azul escuro são a parte de equalização. Esse primeiro botão, ele é chamado de shelf. E eu vou mostrar num gráfico aqui depois para vocês como que ele funciona. Ele é fixo em 12 kHz, então você pode tirar 15 decibéis dessa frequência, que é um volume em decibéis. Se você deixar ele na posição 0, você não está alterando nada, ele está completamente neutro. Ou você pode aumentar 15 decibéis, até 15 decibéis nessa frequência de 12 kHz. Essa parte do meio aqui, ela funciona junta, em conjunto. Tanto é que você vê aqui que elas estão ligadas. Essa parte de cima é o botão de volume, que se você deixar em 0, você não está alterando nada. Se você girar para a esquerda, você vai tirar até 15 decibéis, e se você girar para a direita, você vai aumentar até 15 decibéis, que é o que é chamado de boost da frequência. E as frequências você vai escolher qual que você quer utilizar. E você tem aqui de 100 Hz até 8 kHz. É muito abrangente aqui. Então você, gerando com cuidado, você vai encontrar a frequência que você quer para você aumentar ou fazer o corte dela. Esse tipo de equalização aqui, quando você tem separadamente volume e várias frequências, ela é chamada de semiparamétrica, porque você pode escolher o parâmetro que você quer e fazer o aumento ou corte dessa frequência. Geralmente, esse equalizador é muito utilizado para você fazer correção
de uma frequência indesejada. E por último, nós temos o botão de grave, que é a mesma coisa que o agudo, é um shelf também, em 80 Hz. Você pode, se você está na posição 0, você não está alterando nada, você pode aumentar 80 Hz em até 15 decibéis de volume, ou cortar esses 80 Hz em até 15 decibéis. Ainda falando sobre equalizador, vocês podem notar que nessa mesa nós temos uma diferença dos canais 1 a 8, o tipo de equalizador, e desses canais aqui que são canais estéreo da mesa. Essa mesa aqui é uma mesa de 16 canais, só que nós temos 8 canais de microfone e o restante é de canais estéreo, ou seja, 4 canais estéreo, nos dando mais 8 canais de entrada na mesa de som. Então, o que é usado para esse canal estéreo? Geralmente um teclado você pode conectar aqui no LR, e geralmente para a entrada de um teclado que tem uma impedância muito alta, e como vocês podem ver, esses canais estéreo não têm esse botão giratório do ganho, o seu único controle do ganho de entrada é esse botão, que corta 10 decibéis de volume de entrada. Então, se seu teclado está entrando muito alto e já está acendendo a luzinha do clipe aqui, você pode apertar esse botão que vai diminuir 10 decibéis de entrada. Se você não precisa disso, você solta que ele vai te voltar 4 decibéis de entrada. Mas voltando ao equalizador, aqui, esse primeiro aqui é igual os outros dos 8 canais de microfone, onde você tem o shelf de 12 kHz, você tem o low shelf em 80 kHz, mas vocês têm essas duas bandas do meio, que não são mais o nosso semiparamétrico aqui dos outros canais. Essas bandas do meio, elas são bells, ou seja, é um formato sino fixo. Essa daqui é fixo na frequência 3 kHz, onde você pode colocar 15 decibéis ou tirar 15 decibéis dessa frequência. Também chamada de high mid, que seria o nosso médio agudo. E você também vai ter esse botão giratório fixo em 500 Hz, onde você pode colocar 15 decibéis ou tirar 15 decibéis, e no meio você não está alterando nada. Também é um bell. E é chamado de low mid, ou nosso médio grave. Então nós temos agudo, médio grave e grave. Próximo nós temos saídas auxiliares. Esse botão aqui você pode mandar para saída auxiliar número 1. E ele é um botão pré-fader, ou seja, não importa como está o seu fader aqui embaixo, você girando ele aqui, ele é independente do fader. Totalmente independente. Conforme você girar aqui, o fader estando como estiver aqui, não altera nada. Isso daqui é muito utilizado para volume de monitor de palco, né, ou então de fones, como você estiver usando o seu monitor. Em segundo lugar, nós temos aqui uma outra saída de auxiliar, mas essa daqui você pode escolher usando pré-fader ou post-fader. O post-fader é o quê? Dependendo do seu fader, quando você girar aqui, por exemplo, vamos dizer que eu coloque nesse volume e eu colocar o meu fader para baixo, ele vai também diminuir o volume desse botão juntos, quando ele está em post-fader. É um volume que sai depois do fader. Quando você aperta aqui, ele fica independente, assim como a saída auxiliar 1. Depois nós temos aqui um sinal de volume para efeito. Essa mesa tem alguns efeitos digitais nela, né? Então aqui você escolhe os efeitos que você quiser, pode ser reverb, delay ou muitas outras coisas. E dependendo do efeito que você escolheu aqui, você pode colocar nesse canal indo para o efeito para você escutar o seu reverb, o seu delay ou outras coisas. Tem coros, muitas outras coisas. Nós temos também aqui o botão de panorama, que é você colocar o som mais para a esquerda, mais para a direita ou deixar ali no centro. Isso daqui é muito útil quando você está querendo separar instrumentos, por exemplo, o violão mais para a esquerda, a guitarra um pouquinho mais para a direita, um vocal mais para um lado, outro para o outro, então um tom da bateria mais para um lado, outro para o outro. Então aí se torna um recurso muito importante. Ou quando você tem um instrumento completamente estéreo, como um teclado, você coloca ele um canal totalmente para um lado, outro totalmente para o outro, e assim você vai ter uma perfeita imagem estéreo no seu PA. Esse botão aqui é um botão de mute do canal, mesas de som Yamaha, isso daqui é chamado de on ou off, você liga ou desliga o canal. É uma peculiaridade da mesa Yamaha de chamar as coisas com outros nomes de vez em quando.
E a gente vai ter aqui, quando você está com o multi acionado, essa luz vai acender em amarelo. Esse daqui é um LEDzinho que mostra quando você está clipando o som, ou seja, se o volume do seu som está entrando muito alto. Então você vai ver essa luzinha acendendo, e a correção disso daqui fica no ganho, que a gente vai falar mais para frente sobre ele. Nós temos ainda esse botão de solo ou PFL. PFL quer dizer Pre-Fader Listen, ou seja, independente de como que está o seu botão do fader, você vai ver aqui desse lado direito, enquanto que está batendo o sinal de entrada, que é determinado pelo ganho. Então esse é um botão muito importante na hora que você está passando o som. Esse botão é um botão de subgrupo para você poder mandar o seu som para o grupo 1 ou para o grupo 2, tipo, todos os instrumentos para o grupo 1, todas as vozes para o grupo 2, e para você separar, você vai ter que colocar o seu pano todo para o grupo 1 ou todo para o grupo 2. E essa separação do estéreo é feita aqui, se você quer que eles saiam do lado esquerdo e direito, ou só do lado esquerdo e esse aqui só do direito, ou vice-versa. E por último, nós vamos ter aqui o botão de você mandar o som para a sua saída estéreo, diretamente para o estéreo, sem passar por um sub. Ou se você quiser, pode combinar até os dois. Eu não sei qual que seria a aplicação prática de combinar os dois, mas você pode fazer isso. Ou você mandar só por estéreo, então o que você faz no PAN aqui vai ser afetado diretamente na sua saída estéreo, que já é dividida entre esquerda e direita. Agora sim, por final, o seu volume de saída, que é esse fader. Então, na hora de você entrar com todos os instrumentos, você passar o som com o ganho, o volume de entrada de todos os instrumentos, e estiver batendo no mesmo volume que você determinou, aí sim você vai poder colocar o seu fader para fazer sua mixagem final, que é o que você quer escutar no PA. PA quer dizer Public Address, ou seja, é o som que você quer que está dirigido ao público, que é o que a gente vai ter o auditório escutando. Então aqui a gente encerra essa parte de explicação de funções de uma mesa analógica. Isso daqui seria, no geral, aquilo que você vai encontrar na maioria das mesas analógicas de 8 a 16 canais, mais ou menos. Encerramos aqui, então, nossa dica do dia sobre funções de uma mesa analógica. E o nosso próximo assunto vai ser sobre funções de uma mesa digital. Até lá!